Bem-vindo ao GameTech. Neste vídeo, vou trazer-te vários jogos grátis e notícias sobre o mundo dos jogos. Se és um apaixonado por videojogos, este é o lugar certo para estar. O GameTech é o teu destino número 1 para descobrir os jogos mais emocionantes e as atualizações mais recentes sobre a indústria dos videojogos. Estamos aqui para te manter atualizado sobre tudo o que acontece no fascinante mundo dos jogos eletrónicos. Vamos começar com os jogos grátis que não podes perder. Seja na plataforma que preferes, temos opções para todos os gostos. Desde títulos indie emocionantes até grandes lançamentos de estúdios de renome, garantimos que encontrarás algo que te deixará entusiasmado para jogar. Além disso, vamos trazer-te as notícias mais quentes sobre o mundo dos jogos. Desde anúncios de novos jogos até atualizações sobre os títulos mais populares, vais estar sempre um passo à frente da concorrência com as informações que partilhamos aqui no GameTech. Fica connosco para te manteres atualizado sobre as últimas tendências, análise de jogos e tudo o que precisas de saber para estar por dentro do mundo dos videojogos. O GameTech é o teu guia definitivo para uma experiência de jogo emocionante e informada. Subscreve o nosso canal, ativa as notificações e junta-te à comunidade GameTech. Estamos ansiosos para partilhar contigo o emocionante mundo dos jogos e tornar a tua jornada de jogo ainda mais incrível. Fica atento aos próximos vídeos e notícias, porque é sempre algo empolgante a acontecer aqui no GameTech. A Amazon Prime Gaming anunciou os jogos gratuitos que estarão disponíveis para assinantes em setembro. O mês conta com uma variedade de títulos, de diferentes géneros, para agradar todos os gostos. Entre os destaques, estão Ozymandias, Bronze Age Empire Sin, um jogo de estratégia em tempo real ambientado na Idade do Bronze, Absolute Tactics, Daughters of Mercy, um jogo de RPG de estratégia, e Dexter Stardust, Adventures in Outer Space, um jogo de aventura em 2D. O público brasileiro não terá acesso a Football Manager 2023, que será distribuído apenas em alguns países. Os jogos gratuitos do Prime Gaming podem ser resgatados a partir de suas respectivas datas de lançamento. Para isso, basta acessar a página do serviço na Amazon e clicar em Jogo Semanal. Além dos jogos, o Prime Gaming também oferece itens cosméticos para vários outros títulos, como Diablo IV, World of Warcraft, Pokémon GO, Roblox e muitos outros. Confira a lista completa de jogos gratuitos do Prime Gaming em setembro. 14 de setembro, Ozymandias, Bronze Age Empire Sin, GOG, 14 de setembro, Absolute Tactics, Daughters of Mercy, Amazon Games App, 21 de setembro, Dexter Stardust, Adventures in Outer Space, Amazon Games App, 21 de setembro, Shotgun King, Final Checkmate, Amazon Games App, 28 de setembro, Unsolved Case, Murderous Script Collector's Edition, Legacy Games Code, 28 de setembro, 100 Days, Winemaking Simulator, Amazon Games App. Anunciado em 2021, Anima, Song from the Abyss, o novo jogo da desenvolvedora japonesa 5 Petabytes, ganhou um trailer de gameplay na última semana. O jogo será lançado para PlayStation 4 e Nintendo Switch em 17 de novembro de 2023. No trailer, podemos ver um pouco da jogabilidade do jogo, que é um RPG de ação com elementos de aventura e exploração. Os jogadores controlam um grupo de personagens que precisam explorar uma misteriosa caverna chamada Abyss. A caverna é dividida em vários níveis, cada um com seus próprios perigos e desafios. Os jogadores poderão usar uma variedade de armas e habilidades para enfrentar os inimigos. Eles também poderão explorar a caverna para encontrar itens e tesouros. O jogo é baseado no romance The Abyss of Song and Silence, de Rei Morita. O romance conta a história de uma garota chamada Ibiki que cai na Abyss e é salva por um grupo de habitantes da caverna. Ibiki decide se juntar ao grupo e ajudar a proteger a Abyss. Anima, Song from the Abyss é um jogo promissor que combina elementos de RPG, aventura e exploração. O jogo parece ser desafiador e envolvente, e os fãs de jogos japoneses certamente irão gostar. Pontos fortes do trailer. O trailer é bem produzido e apresenta uma boa variedade de cenas de gameplay. Os gráficos do jogo são bonitos e detalhados. A trilha sonora é atmosférica e combina bem com o clima do jogo. Pontos fracos do trailer. O trailer é um pouco curto e não revela muito sobre a história do jogo. A história do jogo é baseada em um romance japonês, o que pode dificultar a compreensão do trailer para os jogadores que não estão familiarizados com a obra. Conclusão: Anima,
Song from the Abyss é um jogo promissor que tem o potencial de agradar aos fãs de jogos japoneses. O jogo apresenta uma boa combinação de elementos de RPG, aventura e exploração, e os gráficos e a trilha sonora são de alta qualidade. GOG libera jogo grátis de estratégia para assustar fantasmas. A GOG está distribuindo mais um jogo grátis para computadores. Desta vez, o título é Ghostmaster, um jogo de estratégia de 2003 que coloca os jogadores no controle de um grupo de fantasmas. O objetivo é assustar os humanos de formas inusitadas, usando as habilidades dos fantasmas. O jogo oferece 14 cenários diferentes, cada um com seus próprios desafios. Os jogadores podem escolher entre 40 fantasmas diferentes, cada um com suas próprias habilidades e características. A ideia é usar as habilidades dos fantasmas de forma criativa para assustar os humanos. Ghostmaster é um jogo simples, mas divertido. Ele é uma boa opção para quem gosta de jogos de estratégia e quer se divertir com uma temática diferente. Os requisitos para rodar Ghostmaster são: sistema operacional, Windows XP, vista ou superior processador, 1 GHz de memória, 512 MB RAM gráficos, com suporte para renderização 3D DirectX, versão 7, ou mais recente. Como resgatar Ghostmaster de graça? O jogo está disponível gratuitamente até o dia 7 de setembro de 2023. Para resgatar, basta acessar o site oficial da GOG e clicar no botão Go to Giveaway. Em seguida, rola a página até o botão Add to Library para resgatar o título para computadores. Mais jogos grátis na GOG. A GOG está distribuindo diversos jogos grátis durante sua promoção de outono. Outros títulos que já foram liberados incluem Wolfsville, um jogo de dedução social, e STG Football, um jogo de futebol americano. Memory Lost, announcement trailer revela um mundo sombrio e misterioso. A desenvolvedora independente 3D Realms anunciou Memory Lost, um jogo de aventura de ficção científica em primeira pessoa que será lançado para PC e consoles em 2024. O anúncio foi acompanhado por um trailer que revela um mundo sombrio e misterioso. No trailer, vemos um protagonista sem nome acordando em uma floresta misteriosa. Ele não se lembra de nada de sua vida passada, apenas que está sendo perseguido por algo desconhecido. O protagonista deve explorar a floresta para descobrir o que aconteceu com ele e como ele pode escapar. Memory Lost é um jogo de aventura de ficção científica em primeira pessoa. Os jogadores controlam um protagonista sem nome que está tentando descobrir o que aconteceu com ele. O jogo se passa em um mundo sombrio e misterioso, e os jogadores devem explorar a floresta para encontrar respostas. O trailer mostra uma variedade de ambientes, incluindo florestas, ruínas e cidades abandonadas. Os jogadores também poderão enfrentar uma variedade de inimigos, incluindo criaturas estranhas e soldados armados. Memory Lost será lançado para PC e consoles em 2024. O jogo será lançado em acesso antecipado no Steam em 2023. Pontos fortes do trailer. O trailer é bem produzido e apresenta uma boa variedade de cenas. Os gráficos do jogo são bonitos e detalhados. A atmosfera do jogo é sombria e misteriosa, criando um sentimento de suspense. Pontos fracos do trailer. O trailer não revela muito sobre a história do jogo. O trailer é um pouco curto e pode deixar os jogadores com mais perguntas do que respostas. Conclusão: Memory Lost é um jogo promissor que tem o potencial de agradar aos fãs de jogos de aventura e ficção científica. O jogo apresenta uma boa combinação de gráficos, atmosfera e história, e os fãs devem ficar atentos ao lançamento do jogo. É com grande entusiasmo que te convidamos a apoiar o nosso trabalho com um simples gesto: deixar o teu like. Sabemos que o conteúdo que criamos é feito com dedicação e paixão, e o teu like é a forma perfeita de nos mostrares o teu apoio. Cada like é mais do que apenas um clique, é um voto de confiança que nos motiva a continuar a trazer-te conteúdo de qualidade. Quando deixas o teu like, estás a dizer que aprecias o que fazemos e que gostarias de ver mais. Nintendo Switch Online adiciona 3 jogos retro nunca antes lançados fora do Japão. Uma oportunidade imperdível para os fãs de jogos clássicos. A Nintendo Switch Online, o serviço de assinatura da Nintendo que oferece acesso a uma biblioteca de jogos clássicos, adicionou 3 novos títulos nesta semana: Quest for Camelot, Kirby Star Stacker e Joy Mesh Fight. Estas adições são uma ótima notícia para os fãs de jogos retro, pois oferecem a oportunidade de jogar clássicos que nunca antes estiveram disponíveis fora do Japão.
Cast for Camelot é uma adaptação do filme de animação da Warner Bros., com o mesmo título. O jogo foi lançado originalmente para o Game Boy no Japão em 1998, mas nunca foi lançado fora do país. O jogo é um RPG de ação que segue as aventuras de Arthur Pendragon e seus amigos em sua busca para encontrar Excalibur. O jogo é conhecido por seus gráficos coloridos e sua trilha sonora cativante. Kirby's Star Stacker é um remake da versão original para Game Boy, lançado para o SNES em 1996. O jogo é um quebra-cabeças em que os jogadores devem empilhar estrelas para formar linhas de 3 ou mais. O jogo é conhecido por seu estilo visual único e sua jogabilidade desafiadora. Joy Mesh Fight é um jogo de luta de robôs lançado para o NES em 1993. O jogo nunca foi lançado fora do Japão, e é um dos poucos jogos de luta da Nintendo a não ser lançado na América do Norte. O jogo é conhecido por seu sistema de combate único, que permite aos jogadores usar diferentes movimentos especiais para derrotar seus oponentes. Downtown Neketsu Super Awesome Field Day é um jogo de ação e aventura lançado originalmente para o NES no Japão em 1986. O jogo é uma das primeiras entradas da série Kunio-kun, também conhecida como River City no Ocidente. O jogo é conhecido por seu humor e sua jogabilidade simples, mas desafiadora. Estas adições são uma ótima maneira para os fãs de jogos retro explorarem o passado da Nintendo. Com uma biblioteca cada vez maior de jogos clássicos, a Nintendo Switch Online é um ótimo serviço para os jogadores que procuram uma dose de nostalgia. Game Pass de setembro, Starfield, Solaris e Lies of P são os destaques. A Microsoft anunciou as novidades do Game Pass para a primeira metade de setembro, mês marcado pela chegada de Starfield, um dos jogos mais aguardados dos últimos anos. Starfield é um RPG de mundo aberto desenvolvido pela Bethesda Game Studios, criadora da série Fallout. O jogo se passa em uma galáxia vasta e cheia de planetas para explorar, cada um com sua própria história e cultura. Os jogadores poderão criar seu próprio personagem e escolher seu caminho, desde se tornar um mercenário a fundar uma colonia. Solaris é um jogo de aventura de plataforma em 3D desenvolvido pela Art Machine, criadora de Hyper Light Drifter. O jogo se passa em um mundo surreal e colorido, onde o jogador controla o Drifter, um ser misterioso que deve explorar o planeta Phaedra e impedir uma ameaça alienígena. Lies of P é um RPG de ação inspirado em Pinóquio. O jogo se passa na cidade de Pinóquio, uma cidade decadente e corrupta. Os jogadores controlam Pinóquio, um boneco de madeira que foi trazido à vida por Geppetto. Pinóquio deve navegar pelos perigos da cidade para encontrar seu pai e se tornar um menino de verdade. Além desses 3 destaques, o Game Pass também receberá os seguintes jogos em setembro: Ozymandias, Bronze Age Empire Sin, 14 de setembro, Absolute Tactics, Doggers of Mercy, 14 de setembro, Dexter Stardust, Adventures in Outer Space, 21 de setembro, Shogun King, Final Checkmate, 21 de setembro, Unsolved Case, Murderous Script Collector's Edition, 28 de setembro, 100 Days, Winemaking Simulator, 28 de setembro. A Microsoft também anunciou que os seguintes jogos deixarão o Game Pass. Em setembro, Amazing Cultivation Simulator Aragami 2 Danganronpa V3, Killing Harmony Anniversary Edition DC League of Super Pets, The Adventure of Cryptland As Fuga, Multi of Steel Metal Elsinger Sid Meier's Civilization 6 Tainted Grail, Conquest Train Simworld 3. Com essas novidades, o Game Pass segue sendo uma das melhores ofertas do mercado de jogos. O serviço oferece uma ampla variedade de jogos para todos os gostos, incluindo AAAs, indies e jogos clássicos. PlayStation Portal. Dispositivo de reprodução remota chega a Portugal em novembro. A Sony Interactive Entertainment anunciou que o PlayStation Portal, um dispositivo de reprodução remota para PlayStation 5, estará disponível em Portugal a partir de 15 de novembro de 2023. O dispositivo já está disponível para reserva através do PlayStation Direct. O PlayStation Portal permite aos jogadores jogar os jogos da sua PlayStation 5 em um monitor ou TV secundário, sem a necessidade de uma conexão HDMI. O dispositivo possui um pequeno ecrã LCD de 8 polegadas com resolução de 1080 polegadas e 60 frames por segundo. Para usar o PlayStation Portal, os jogadores precisam ter uma PlayStation 5 com o firmware mais recente instalado. A consola também precisa estar conectada à mesma rede Wi-Fi que o dispositivo. O PlayStation Portal também pode ser usado fora de casa, mas os jogadores precisam ter uma conexão de internet de alta velocidade de pelo menos 15 megabits por segundo.
A consola também precisa estar conectada à internet e emparelhada com o dispositivo. O preço do PlayStation Portal ainda não foi anunciado, mas a Sony disse que será competitivo. O PlayStation Portal é uma opção interessante para os jogadores que querem jogar os seus jogos de PlayStation 5 em outro lugar da casa ou fora de casa. O dispositivo é compacto e fácil de transportar, e oferece uma boa experiência de jogo. Requisitos para usar o PlayStation Portal: PlayStation 5 com o firmware mais recente instalado, conexão Wi-Fi doméstica, monitor ou TV secundário com entrada HDMI. Requisitos para usar o PlayStation Portal fora de casa: conexão de internet de alta velocidade de pelo menos 15 megabits por segundo, PlayStation 5 conectada à internet e emparelhada com o dispositivo. Beta aberta de Payday 3 será realizada no PC e Xbox Series X. Essa espera por Payday 3, o tão aguardado jogo de assalto cooperativo da Starbreeze Studios, está quase a terminar. Em breve, os jogadores poderão mergulhar no mundo do crime organizado e participar em assaltos ousados. Para dar aos jogadores uma amostra do que está por vir, a Deep Silver anunciou que uma beta técnica aberta será realizada no PC e na Xbox Series X, de 8 a 11 de setembro. A beta será voltada para testar os servidores do jogo antes do lançamento oficial. Os participantes da beta aberta poderão desfrutar do mesmo conteúdo que estava disponível na beta fechada em agosto. Isso inclui a possibilidade de jogar com 4 personagens icónicas: Dallas, Hoxton, Chains e Wolf, bem como participar no assalto ao banco, no Rest for the Wicked. No entanto, o nível de Infamy será limitado a 22, e os níveis das armas serão limitados a 8. Payday 3 é um jogo de tiro em primeira pessoa cooperativo no qual os jogadores assumem o papel de uma gangue de criminosos que planeja e executa assaltos a bancos, joalherias e outros alvos. O jogo contará com um mundo aberto extenso, uma variedade de armas e equipamentos, e um sistema de personalização profundo. A beta aberta de Payday 3 será uma oportunidade para os fãs experimentarem o jogo antes do lançamento oficial. Será também uma oportunidade para a Deep Silver coletar feedback dos jogadores e melhorar o jogo antes de ser lançado para o público em geral. O jogo será lançado em 21 de setembro para PS5, Xbox Series XS e PC. A importância dos comentários vai muito além de simplesmente expressar opiniões ou ideias. Comentários são uma via de comunicação vital que fortalece a ligação entre criadores de conteúdo e a sua audiência. Ao deixar o teu comentário, estás a contribuir para a conversa, a partilhar os teus pensamentos e a enriquecer a experiência de todos. Quando comentas, estás a dar vida ao conteúdo. Podes adicionar informações adicionais, fazer perguntas, partilhar histórias pessoais relacionadas ao tópico e até mesmo discordar de maneira construtiva. Cada comentário é uma oportunidade de aprendizado e de se conectar com outros que têm interesses semelhantes. Portanto, não hesites em deixar o teu comentário sempre que encontrares conteúdo que te inspire, provoque reflexão ou até mesmo quando queiras expressar o teu apoio. Os comentários são uma forma poderosa de criar comunidades online, onde as vozes individuais se unem para formar diálogos valiosos e enriquecedores. O teu comentário importa e faz a diferença. GOG oferece King's Bounty, The Legend de graça. A GOG, plataforma de distribuição digital de jogos para PC, está oferecendo o jogo King's Bounty, The Legend de graça para seus usuários. O jogo está disponível até o dia 4 de setembro, então é bom aproveitar essa oportunidade. King's Bounty, The Legend é um jogo de estratégia e RPG lançado em 2008. O jogador controla um herói que deve explorar um mundo fantástico em busca de tesouros, derrotar inimigos e cumprir missões. O jogo é dividido em duas partes principais: exploração e batalha. Na exploração, o jogador pode viajar livremente pelo mundo, visitar cidades e vilarejos, e conversar com NPCs. Na batalha, o jogador comanda seu exército em combates por turnos. King's Bounty, The Legend é um jogo bem avaliado pela crítica, com destaque para sua jogabilidade divertida e desafiadora. Como resgatar King's Bounty, The Legend de graça? Para resgatar King's Bounty, The Legend de graça, basta acessar o site da GOG e clicar no botão Adicionar à biblioteca. Você precisará concordar em receber e-mails promocionais da GOG para resgatar o jogo. Outros jogos gratuitos na GOG. Além de King's Bounty, The Legend, a GOG também está oferecendo outros jogos gratuitos durante sua promoção de outono. Até o momento, os jogos liberados são Ghostmaster, jogo de estratégia de 2003, STG Football, jogo de futebol americano de 2015,
A promoção da GOG vai até o dia 11 de setembro. Steam lança novidades para todos os gostos. A Steam, a maior loja de jogos digitais do mundo, lançou nesta semana 5 novos títulos gratuitos. Os jogos oferecem uma variedade de experiências para todos os tipos de jogadores, desde os que preferem ação e estratégia até os que buscam relaxamento e diversão. Wolvesville é um jogo de dedução social em que os jogadores assumem os papéis de aldeões ou lobisomens. Os aldeões devem descobrir quem são os lobisomens antes que eles os matem, enquanto os lobisomens devem se esconder e atacar sem serem descobertos. STG Football é um jogo de futebol americano arcade em que os jogadores controlam seus times em partidas de 4 contra 4. O jogo é rápido e emocionante, e exige estratégia e trabalho em equipe para vencer. Sinking of the Dream Chaser é uma aventura point-and-click em 2D ambientada em um mundo pós-apocalíptico. O jogador controla LED, um servo-robô que está em busca de respostas sobre seu passado. Urb Dream One é um quebra-cabeça meditativo em que os jogadores constroem casas ao redor de uma misteriosa torre. O jogo é relaxante e envolvente, e oferece um visual deslumbrante. Sim Companies é um simulador de negócios em que os jogadores gerenciam uma empresa do zero. O jogo é desafiador e recompensador, e oferece uma ampla gama de opções para os jogadores. Os novos jogos gratuitos estão disponíveis na Steam a partir de hoje, 6 de setembro. O tão esperado Starfield foi finalmente lançado na sua versão completa, mas alguns jogadores podem estar enfrentando problemas para acessar o jogo na loja da Xbox. Em uma publicação no Twitter, a Xbox pediu paciência aos jogadores que estiverem com problemas para jogar Starfield. A empresa explicou que o lançamento do jogo pode levar algum tempo para ser propagado pelo sistema, e que os jogadores podem receber mensagens de erro como "possuis este jogo ou aplicação", ou "chegaste muito cedo". Ainda não se sabe ao certo o que está causando esses problemas, mas é possível que estejam relacionados à infraestrutura da loja da Microsoft. A empresa não informou uma estimativa de quando os problemas serão resolvidos, mas pediu aos jogadores que tentem novamente em breve. Starfield é um jogo de RPG de mundo aberto desenvolvido pela Bethesda Game Studios. O jogo foi lançado para Xbox Series X, S e PC em 11 de novembro de 2023. Avaliação de Starfield. Após ser lançado, Starfield recebeu críticas mistas dos críticos. Alguns elogiaram o mundo do jogo e o sistema de criação de personagens, mas outros criticaram a falta de conteúdo e a jogabilidade repetitiva. O site Metacritic, que agrega notas de críticos de todo o mundo, atribuiu a Starfield uma nota média de 77. A Xbox não especificou quantos jogadores estão enfrentando problemas para acessar o jogo. A empresa também não informou se os problemas estão afetando todos os países ou apenas alguns. Alguns jogadores relataram que os problemas foram resolvidos após algumas horas, enquanto outros ainda estão enfrentando dificuldades. É importante notar que o lançamento de um jogo grande e esperado como Starfield é sempre um evento complexo. É possível que a Xbox esteja enfrentando problemas técnicos inesperados, que estão afetando o acesso ao jogo. A empresa está trabalhando para resolver os problemas o mais rápido possível. No entanto, é possível que os jogadores tenham que esperar algumas horas ou até mesmo um dia antes que os problemas sejam totalmente resolvidos. Enquanto isso, os jogadores que estiverem com problemas para acessar Starfield podem tentar as seguintes soluções: reiniciar o console ou o PC, verificar a conexão com a internet, atualizar o console ou o PC, contatar o suporte da Microsoft. Aqui estão algumas dicas para os jogadores que estão enfrentando problemas para acessar Starfield. Seja paciente. A Xbox está trabalhando para resolver os problemas o mais rápido possível. Tente novamente mais tarde. Se os problemas não forem resolvidos imediatamente, tente novamente mais tarde. Contate o suporte da Microsoft. Se você estiver com problemas para resolver os problemas por conta própria, entre em contato com o suporte da Microsoft para obter ajuda. E era o que tinha para te trazer neste vídeo. Espero sinceramente que tenhas gostado do conteúdo que partilhamos hoje. A tua presença e apoio significam muito para nós, e estamos aqui para te proporcionar informações, entretenimento e inspiração. Não te esqueças de deixar o teu like, comentário e subscrever o nosso canal para ficares sempre atualizado com o que temos preparado para o futuro. Os teus comentários são a nossa bússola, orientando-nos na criação de conteúdo que é relevante e cativante para ti. No próximo vídeo, prometemos trazer ainda mais novidades, histórias empolgantes e conhecimento valioso.
Mal podemos esperar para te receber de novo na nossa comunidade. Até lá, fica bem, mantém-te forte e saudável. Um forte abraço e até ao próximo vídeo.